Hoje nós estamos aqui para o nosso último episódio do PG On Air sobre o tema de falências. E para encerrar esse ciclo, nós convidamos uma pessoa muito especial para participar com a gente, que é a Elisa Fazan. Ela é uma das maiores administradoras judiciais de São Paulo, com mais de 20 anos de carreira na área. E a ideia de chamá-la foi exatamente porque esta profissão de administrador judicial é um dos pontos principais, uma das pessoas-chave dentro de um processo de falência. Então, Elisa, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite para estar aqui hoje. É um prazer te receber. Obrigada, Fabiana, pelo convite. Então vamos começar aqui. A gente preparou umas perguntinhas para a Elisa exatamente para focar, né, no que faz um administrador judicial, como que é essa atuação dentro da falência. E aí é justamente isso que eu te pergunto, né? Como que esse trabalho do administrador judicial? O que você, primeira vez que você recebe ali aquela decisão de quebra em que você vem a sua nomeação, quais são os primeiros passos? Como que você age? Bom, para começar a falar, vou explicar um pouco que o administrador judicial, embora pareça uma pessoa, né, que é uma pessoa, é a administradora judicial ou administrador judicial, no conceito moderno da Lei 11.101, é uma empresa. É uma empresa multidisciplinar. Então, embora eu seja nomeada na empresa, conduzido, né, tem um responsável técnico, que na minha empresa sou eu, é um conjunto de pessoas multidisciplinares. Então, a primeira coisa que a gente faz, ou sai correndo ou coloca o termo de compromisso. E aí chora. Em alguns casos chora, em outros a gente começa a trabalhar, né? Mas então funciona assim. A administração judicial hoje ela é formada por uma equipe multidisciplinar. E por que ela é formada assim? Porque a Lei 11.101 tem tantas atribuições para o administrador judicial que seria impossível para um advogado sozinho cumprir, para um engenheiro sozinho cumprir, para um contador sozinho cumprir, para um economista, para um administrador. Então, essa união de profissionais diferentes, de áreas diferentes, é que propicia que todas as atribuições que estão lá descritas na lei sejam cumpridas. Porque às vezes tem lá, existe administrador judicial que é só advogado? Sim, mas ele faz todas as atribuições que estão descritas na lei? Eu acredito que não. Pela experiência que eu tenho lá no meu escritório. Aí o contador sozinho? Também não. O economista, sim, o administrador, o engenheiro. Então é por isso que a lei trouxe, né, a possibilidade da nomeação de uma empresa que tem um responsável técnico que vai conduzir essa equipe. Então, essa é a característica de um administrador judicial, que a gente não pode nem chamar de moderno, porque a lei já tem 20 anos. Né? Então, antigamente a gente falava, o administrador judicial moderno, as novas funções. Não, essas funções já estão lá há 20 anos. Só que toda lei, ela demora um pouco para pegar, né? Sim. Então, é assim, em 2004 era o síndico que era nomeado no Decreto-Lei 7661, em 2005 tem uma lei nova. Bom, quem era esse administrador judicial? O síndico. Sim. Então, assim, para migrar de uma mentalidade cultural, o síndico normalmente trabalhava sozinho, em processos físicos que demoram ainda, né, horrores para serem terminados. E aí vem a Lei 11.101 com uma série de atribuições que quem começou a exercer? Primeiro foi o síndico que começou a ser chamado de administrador judicial. Depois vieram os cursos, né, os treinamentos, a jurisprudência, os juízes foram decidindo, os tribunais foram decidindo, os tribunais superiores foram decidindo, e com isso a prática foi mudando. Com a mudança da prática,
É isso que eu disse, né? Um advogado sozinho não faz, o contador sozinho não faz, porque tem uma série de atribuições. Então, o que precisa para ser administrador judicial? Precisa trabalhar. Bastante. Bastante. E precisa conhecer, ser um estudioso, ter essa capilaridade para juntar pessoas de diferentes áreas, com diferentes formações. Enfim, já divaguei aqui, nem sei se eu respondi tudo que você perguntou. Não, respondeu. Fabiana. E aí, quando você tem a decisão de nomeação, quais são as primeiras providências, assim que você assina o termo, né, de aceitando ali o encargo, a função de administradora judicial, quais são as primeiras providências que você toma ali? Então, a gente tem vários níveis de processos e vários tamanhos de processos também, porque nós estamos falando só de falência. Então, nós podemos ter uma falência que era uma recuperação judicial, né, e que foi convolada em falência. Então, normalmente é o mesmo administrador que é mantido no cargo, né, ou no encargo. Aqui nós podemos até falar um pouco depois de cargo e encargo, né? E aí ele já conhece o processo, sabe onde a empresa está, quais são os ativos que ela tem. Então, só que é uma nova nomeação. Embora ele seja mantido, ele tinha uma nomeação lá na recuperação judicial e terá outra aqui na falência. Então, a primeira providência é uma providência burocrática, tem que ser tomada em 48 horas, porque assim está na lei, que é colocar o termo de compromisso. O que é o termo de compromisso? É um aceite formal, né, em que o administrador judicial vai lá e diz, olha, eu aceito o encargo, né, e vou cuidar disso aqui. É um compromisso com o juízo de que vai cuidar deste processo. Normalmente, também o administrador judicial, o que é a falência? Eu costumo dizer que a falência tem um conceito bem simples, embora seja complexo a execução desses dois conceitos, né? Quando nós pensamos num processo falimentar, e as pessoas normalmente falam, nossa, uma falência, que coisa complicada. Não é nada complicado. A falência se resume simplesmente numa realização de ativos e organização do passivo para pagar o que der. Sim. Né? Porque faliu. Se fosse para pagar todo mundo com juros, que não vai ter dinheiro para pagar todos. Não vai né? ter. Então, o administrador judicial, ele é meio que o portador das más notícias, né? Olha, sinto muito, você não vai receber, né? Mas para isso ele tem que realizar esse ativo. Então, a primeira coisa é que ele tem que localizar esse ativo. Então, se é uma empresa que já vinha de uma recuperação judicial, ele já sabe onde está o ativo. Então, lembrando sempre que nós vamos ter dois lados. Um lado do ativo e um lado do passivo. O lado do ativo, ele vai lá, se ele já sabe onde está, ele lacra a empresa, demite todos os funcionários. É algo bem complicado, né? Desgastante, desgastante e pesado, né? Porque é um momento em que as pessoas saem da empresa, tem a carteira assinada, já fiz isso algumas vezes, né? Sem receber, né? Sem receber naquele momento e sem saber, é o único trabalho do mundo que a gente aceita sem saber quanto vai ganhar. A gente não sabe, né? Então, a gente não sabe quanto vai ganhar, mas você vai lá, você troca a fechadura da porta, lacra a porta e tal. E normalmente a lei prevê a forma pela qual você tem que vender esse ativo também. Então, sempre pensando desse lado primeiro, né, do lado do ativo, nós temos profissionais que são especializados em vender ativos, que são os leiloeiros. Então, eu posso vender o ativo por proposta, eu posso vender a empresa inteira como se fosse uma unidade produtiva isolada, eu posso vender cada máquina, cada móvel. Então, tudo isso, quando o administrador judicial é nomeado, ele não sabe ainda, né? Sim. Então, ele olha para aquilo e fala assim, bom, o que eu posso fazer aqui nesse momento da melhor forma possível, porque a lei já prevê essas modalidades de venda. Normalmente, o juiz nomeia um leiloeiro. Então, o leiloeiro vai lá na arrecadação, ele já faz o levantamento também do que tem de ativos lá. E hoje em dia, a gente trabalha muito com parceria. Então, o leiloeiro também providencia profissionais para ajudar na avaliação. Porque isso eu ia perguntar. É ele mesmo que já
ajuda ali nessa parte de... Sim, porque o que a gente tem num primeiro momento? Nós temos ali uma empresa fechada que não tem R$1 no caixa. Sim. E todos os profissionais, exceto o administrador judicial, quando começam a trabalhar, fazem um orçamento do seu trabalho e querem receber. Então, é muito importante que a gente tenha parcerias também com profissionais que trabalhem para a justiça, né? Nessa colaboração com a justiça, como é o administrador judicial. Então, normalmente os leiloeiros fazem essa parceria. Eles também disponibilizam trabalho, né? Certo. Porque certamente eles vão receber. Eles já sabem que eles vão receber 5% de comissão sobre o que eles venderem. Então, eles têm uma margem ali para trabalhar e também para trabalhar com o administrador judicial, no juízo, ele vai na alegria e na tristeza. Exatamente. Tem coisas que ele vai vender bem e tem coisas que nem tanto, né? Mas espera-se que ele venda tudo. Então, organizou, arrecadou, né? Tem uma formalidade dessa arrecadação. O administrador judicial tem que listar todos os bens e depois tem que apresentar o laudo de avaliação desses bens. Ato subsequente, nós vamos decidir como é que nós vamos vender esses bens, né? Como eu falei, tem uma falência em Catanduva, que era de ventiladores, nós vendemos a fábrica inteira. Certo. Com tudo que estava lá dentro, estoque de matéria-prima, produto que já estava pronto, tudo tá lá de porteira fechada. Mas tem outras que você vende máquina, vende separadamente os itens. Tem um hotel em Águas de Lindóia que também foi vendido o hotel inteiro, com tudo que estava lá dentro. Mobiliário, tapetes, tudo que tinha lá dentro, porteira fechada. Mas também tem o outro que você vai vender uma mesma cadeira, né? Então, você vai vendendo separadamente, né, às vezes. Até porque a maior parte das falências não são as grandes falências, são as pequenas. E as pequenas, normalmente, você encontra um computador, uma mesa, uma cadeira, que era um escritório. Então, isso também você vai vender separadamente, por leilão, muitas vezes por valores baixos, irrisórios, que não vai pagar os credores, né? Então, são falências e processos com características distintas, mas que têm o mesmo procedimento. Sim. Então, nós temos que fazer o mesmo procedimento para todos eles, que é essa parte do ativo. Ato contínuo e concomitante, né, nós vamos organizando esse passivo. Então, o falido tem que apresentar todos os livros. Apresenta? Não necessariamente. Em tese, ele deveria apresentar, inclusive, a lista, né, de credores. Sim. Que também raro. É raro, é muito difícil o falido apresentar. Não, e uma falência, por exemplo, que a gente não acha nada... Então, a gente apresenta um edital do 99 vazio, porque a única coisa que eu sei são as ações que correm em nome da falida, né? Ou contra a falida. Mas eu não sei quem são os credores, porque o falido sumiu, né? Então, nós vamos organizando. Para organizar, tem um rito também. Tem um edital do falido, daí o administrador confere a lista, se tiver lista. Se tiver lista. E depois publica a lista do administrador judicial. E uma vez que eu tenho dinheiro da venda dos ativos e o passivo organizado, a lei também determina qual é a ordem prioritária para fazer esses pagamentos. Aí, usando o dinheiro, fazendo o pagamento do passivo, acabou a falência, em tese. Até chegar lá não é tão rápido, nem tão fácil. Assim, né? De fato, pela lei é bem isso. O procedimento da lei... né, você entende o procedimento, ele faz sentido, ele é lógico, mas na prática sempre aparecem uns percalços ali. E é porque tem muitos agentes, né? Uma falência é uma execução coletiva. Então, numa execução coletiva, tem muitos agentes, tem muitos credores, tem um juiz que preside o feito, daí muita coisa na falência tem que ser feita pela serventia da vara, pelo administrador judicial. Então, para que tudo funcione nos tempos e movimentos da lei, todo mundo teria que estar imbuído com isso. Mas não está. Na verdade, às vezes até está, mas assim, a quantidade de trabalho, né? Inclusive, especialmente porque não tem só esse caso, para administrador judicial e para o juízo. Porque assim, o credor pode ser que ele esteja em 1, 2, 5 falências.
Mas o juiz tem 10 mil. Exato. Então, assim, né, é difícil você andar em 5 dias se manifesta, em 48 horas, não sei o quê. Então, né? Fica um pouco mais complicado seguir realmente esses prazos. Mas eu ia até te perguntar, com relação ainda a essa parte do passivo, quando então, mesmo não tendo a lista ou tendo a lista, os credores vão lá, te apresentam os documentos deles, certo? E a princípio você teria que cruzar com a contabilidade, mas você tem acesso à contabilidade também? Então, raras as vezes a gente arrecada. Se é uma recuperação judicial que convolou em falência, nós temos. Sim. Porque você já estava acompanhando, né? Sim, em tese também, né? Em tese, se a então recuperanda processava a contabilidade, tinha contabilidade, e o administrador judicial apresentava mensalmente os relatórios, o administrador judicial tem, então, todos os elementos para investigar a contabilidade. Sim. E tudo, não é que é mais fácil numa recuperação judicial convolada em falência, mas os dados estão mais disponíveis. Fica um pouco mais organizada essa parte. Sim, porque nós precisamos lembrar que na recuperação judicial também teve a lista de credores da devedora. Na verdade, a gente fala relação de credores, que é o que está na lei, né? Mas tinha a relação de credores da devedora, depois o administrador judicial já apresentou a relação de credores dele lá, posicionadas na data da recuperação judicial. Então, o que é normal numa falência, que é oriunda de uma recuperação judicial, é você posicionar a relação de credores do administrador judicial na data da falência. E aí publica-se isso como se fosse a relação de credores da falida. E aí o administrador judicial vai receber novas habilitações. Normalmente a gente faz isso como, né? É por um e-mail que é criado no ato da nomeação. Então, lá no meu termo de compromisso, eu já informo, olha, os credores todos entrem em contato comigo por esse e-mail, né? Que é um e-mail daquela falência. E aí a gente passa a receber documentos, informações dos credores e analisar com bom senso, cautela, né? Documentos que sejam hábeis e cruza isso com uma contabilidade se ela for existente. Se ela não for existente, a própria contabilidade usa como uma das convenções dela uma convenção chamada objetividade. Então, todo registro contábil, eu vou fazer aqui uma aspas, né? Todo registro contábil, normalmente, ele tem que ser feito com uma base idônea. Num documento hábil, né? Que tenha formalidades intrínsecas e extrínsecas, que tenha validade. Não pode ser um registro contábil ao léu. Então, quando você não tem a contabilidade, mas tem o documento, você aplica a mesma convenção. Então, você olha para aquilo e fala assim, bom, esse é um documento que tem rastreabilidade, que tem idoneidade, que tem formalidades. Ok, então eu aceito esse documento e aí com base nisso eu escrevo o crédito, faço os procedimentos, né? Lembrando que todo crédito, até na data da falência, aplica-se os contratos que o regiam antes da falência. Então, até a data da falência, tem atualização monetária, tem juros, tem um procedimento para se estabelecer esse valor. Então, vejam que isso é competência do contador, de um calculista, por vezes tem que olhar contratos de engenharia, daí precisa do engenheiro olhar aquilo, verificar o quanto foi executado, o quanto não foi, para atribuir valor para aquele crédito, né? Então, é essa coisa que eu comecei falando aqui da multidisciplinaridade, né? É uma análise de crédito, mas tem lá contador, tem o advogado envolvido que entra no processo, verifica a fase que o processo de execução está. Eu queria até fazer um parênteses que eu não falei no começo, mas a Elisa tem informação contábil, né? E agora está fazendo direito. Está na faculdade de Direito, mas ela é já graduada, pós-graduada e mestre em Ciências Contábeis. Então, por isso que eu estou perguntando mais dessa parte da contabilidade, que eu acho que é uma parte muito envolvida, especialmente nessa questão da verificação de créditos, né? E que me parece que é um ponto muito importante, principalmente numa dos falência. Lados, né? Ativo e passivo, Não, mas na falência é mais ainda, porque assim, você não tem muita... Os credores em tese não estão muito acompanhando exatamente, não recebem relatórios mensais, como acontece na recuperação judicial,
para ir olhando. Mas e deveriam receber, né? Pois então. Porque tem uma norma que é contábil. Então, tá vendo? Mas aí é isso. Aí eu acho que envolve muito essa parte. Claro, como você disse, tem que ter o advogado, porque é ele que vai entrar, vai se manifestar, né? Afinal de contas, ele que vai assinar com. Ele que tem habilitação, também, né, para postular em juízo. Mas acho que a parte contábil, principalmente na falência, né? Como a gente busca um quadro geral de credores realmente o ideal, né? O que seria fidedigno, é muito importante, né? E essa é a sua expertise. E aí, agora, eles até caminhando aqui, a gente começou, né, falando, a maior parte das falências não são grandes, e realmente, né, a gente vê que o universo de falências grandes com muito dinheiro é mínimo, perto de tudo que a gente tem. Então, eu imagino que, realmente, né, você já atuou em várias falências que, no caso, não tem nem bens, né, a serem arrecadados. E aí, eu queria te perguntar, a gente teve uma alteração na Lei 11.101 em 2020, que passou a prever a possibilidade de encerrar antecipadamente as falências que não tenham bens, né, que é o artigo 114A, que foi incluído na reforma de 2020. Mas tem funcionado isso? Como é que está sendo esse encerramento antecipado? Porque a ideia era que fosse para realmente essas falências não ficarem ocupando espaço, não tomarem tempo e trabalho do AJ, sendo que no final não tem afetivo, então ninguém vai receber nada, não tomar tempo do Poder Judiciário. Mas a minha dúvida é, como é que tem funcionado? Né? As falências têm sido encerradas antecipadamente mesmo ou não? Não. Não. Mas se a gente considerar assim, que nós temos hoje falências no Brasil de 1958, né? E nós estamos em 2024, encerrar em 2 anos, em 3 anos é antecipado, né? É bonito, Mas mesmo 2, 3 anos é difícil, não? Não, sabe que... Tá acontecendo. Está acontecendo no 114A. Mas, como eu disse no começo, que em 2004 era uma lei, em 2005 era outra. Quem trabalhava na nova lei era quem trabalhava na velha lei. Sim. Então, tudo tem um aprendizado e um amadurecimento. Então, quando veio esse artigo, presumo eu, porque eu não sou juiz, né? Então, tudo que eu vou dizer agora é presumido, hein? Presumo eu que quando veio esse artigo, eu fico me imaginando lá na cadeira do juiz, né? Eu acho que ele tem vontade de encerrar todas, na verdade. Ele tem essa vontade, mas o dever de cautela dele, eu acho que tem imperado. Pode, com a nossa experiência do encerramento dessas falências, com esta cautela toda, pode ser que daqui para frente, né? Porque agora nós já temos 3 anos completos, sim, né? Exato. Do uso da reforma da lei. Então pode ser que daqui 4 anos, 5 anos, veja, já deu tempo disso tudo chegar nos tribunais superiores também. Então pode ser que a gente encurte um pouco esse tempo de 2, 3 anos. Mas eu tive caso lá no escritório que assim, faliu, era uma construtora, a gente não achou nada. E aí, mas tinha assim, 1000 ações trabalhistas. Nossa. Gente, o AJ tem que falar em todas as ações. Todas as ações. E eu não ganhei nada por isso, daí a gente conseguiu arrecadar R$2.000 nessa falência, porque era um seguro de alguma coisa que a falência recebeu. Mas a gente ficou lá falando nessas ações trabalhistas, porque senão o direito perece, sim, né? Perde por revelia. E aí a gente foi lá, cumpriu o 114 reais e falou, olha, essa falência não tem nada, só tem esses R$2.000 aqui que não paga nem o nosso trabalho jurídico, exato, ninguém vai receber nada, tal. E o juiz mandou para o Ministério Público, aí o Ministério Público pediu o relatório do 22. Aqui, para a gente traduzir, né, o que é esse relatório do 22, é o relatório das causas e circunstâncias da falência, que tem que ter um laudo contábil. Bom, mas isso é um negócio técnico, demanda sim, muito e demanda horas de trabalho, muitas horas. Sim. Mas nós fizemos, né? Então, porque o Ministério Público mandou, o juiz mandou fazer. E quando o espírito do 114A não é nada disso, não tem nem que publicar o edital de credores, né? Mas nós fizemos o edital, publicamos, ainda que com poucas informações que não tinha contabilidade. E aí, 1 ano depois, o juiz manda encerrar a falência, mas depois do relatório. Então, veja,
por R$2.000. Ela mandou os R$2.000 pagar o AJ, honorários, né? Mas assim, não paga todo esse não, trabalho, né? não. Um trabalho hércules e não remunerou os advogados que passaram lá 1 ano respondendo essas ações, eram 1.000 ações trabalhistas. Então, como que eu acho ruim disso? Não, porque em 1 ano eu encerrei essa falência. Se fosse na lei antiga, talvez ficaria 20 anos, né? Porque a gente sabe que tem casos que não conseguem encerrar. Então, acho que a reforma foi muito positiva. Ela está antecipando o encerramento de tudo isso. Quanto mais a gente trabalhar nisso e mais cautela, né? Então, num primeiro momento, se teve muita cautela. Eu vou encerrar rápido, mas eu quero tudo isso. Sim. Agora, por que não encerrar rápido sem isso, né? Então, também é uma questão da segurança jurídica ali do juízo, né? Desse amadurecimento que você falou, né? Desse amadurecimento. Da própria alteração. Que eu acho muito normal. E assim, como o meu escritório só trabalha para o juízo, né? Nós só trabalhamos para o Poder Judiciário. Então, a gente está ali com eles, né, nos grandes processos e nos pequenos processos. Então, é importante também o juiz ter essa confiança dos profissionais que o assistem, até para testar esse poder de cautela, né? Até onde. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, aqui, até nesse momento, eu devo ter umas 6 ou 7 falências na minha carteira prontas para serem encerradas do 114A. Mas em todas elas eu estou fazendo edital do 7º, que é a relação de credores, tá, gente? Eu não quero ser tão técnica aqui, né? Ficar falando os artigos da lei aqui. Mas nós estamos fazendo os relatórios e os editais para depois dar uma segurança para o juízo encerrar essas falências. Mas eu vejo como isso muito positivo também, porque antes eu não podia, nem podia fazer o pedido, né? De encerrar assim antecipadamente. E agora, mudando um pouquinho do tema aqui, dentro de falência, claro, mas o que quando você está analisando um caso de falência, a gente sabe que normalmente a gente tem, né, uma separação de personalidade jurídica entre a empresa que faliu e os seus sócios numa sociedade limitada, numa anônima, mas não são às vezes, né, nós temos alguns casos que eventualmente tem alguma fraude ou tenha algum desvio de bens anterior, né, por esses sócios. E aí eu queria te perguntar o que te chama a atenção quando você está nessa análise, né, ainda mais quando você tem poucos elementos documentais, porque você não recebeu nada, para olhar e falar, puxa, isso aqui tá com uma cara de fraude, puxa, vamos averiguar melhor, talvez seja um caso de desconsideração da personalidade jurídica, né? O que você vê nesse cenário de não tendo muitos documentos, como que você consegue chegar nessa conclusão, normalmente? Olha, é assim, eu tenho uma frase que até alguns profissionais que nem são AJs repetem aí, principalmente o pessoal de rastreamento de ativos. Eles repetem essa frase, mas essa frase é minha. Eu costumo dizer o seguinte, se tem uma dívida tributária muito grande, alguém deixou de pagar imposto. E se esse alguém deixou de pagar imposto, esse dinheiro foi para algum lugar. Pode ter sido consumido na atividade da empresa? Pode, porque a gente sabe que a primeira coisa que o empresário que está endividado, com problemas, deixa de fazer é pagar tributo. Sim. Mas será que todo? Né? Então, a gente vê... Eu tenho um caso de uma falência que é antiga já, mas eu cheguei depois lá, tá? Tá. Que tem lá... Para você ter uma ideia, tá na CPI... Foi criada uma CPI dos devedores da Previdência e essa minha falida está listada lá. A gente já respondeu para a CPI, várias inclusive. Vezes. Então, mas não tem contabilidade arrecadada, não tem nada. E assim, deve lá 600 milhões de INSS. Nossa. Bom, esse dinheiro foi para algum lugar. Nesse caso em específico, é uma falência antiga, teve atividade continuada, os livros não foram arrecadados. Então, fica difícil criar um elo entre o falido e o que aconteceu depois. De verdade, até porque o falido não pode ter sido o único responsável por isso. Então, isso foi consumido na atividade mesmo? Não se sabe, porque não arrecadou livros. Então, como nós chegamos lá 15 anos depois,
foi muito difícil fazer esse elo. Mas alguma coisa tem, porque tem muita dívida tributária. Numa outra falência, você olha o passivo gigantesco, o ativo quase que inexistente, e aí você começa a olhar, aí você arrecadou livro. Então, a contabilidade ela é muito poderosa. Ela, estando certa ou estando errada, ela nos dá muitas informações, tá? Então, se for uma contabilidade bem feita, ok, vai ser super fácil pegar alguma coisa, algum desvio. Mas como isso é muito raro... Então, se tiver a escrita contábil estiver escrita errada, também ela vai te dar muita informação. Uhum. Então, você, por exemplo, eu tenho uma falência agora, que é bem recente, que é uma recuperação judicial convolada em falência. Houve vários empréstimos bancários na semana anterior ao pedido de RJ. Aí o dinheiro cai na conta, pede RJ, a atividade se esvai e vai à falência. Onde está o dinheiro que recebeu, né? Então tem várias transferências para subsidiárias. Isso, bem contabilizado ou mal contabilizado, isso está lá. É um indício. Então isso é um indício. Bom, aí até responsabilizar os sócios, nós precisamos ir levantando essa cadeia de documento, de informações, de evidências, de provas, porque tudo isso é necessário no tribunal. Sim. Então, para você fazer uma desconsideração da personalidade jurídica, aqui no juízo falimentar, na justiça trabalhista, talvez fosse mais tranquilo, exato. Né? Mas aqui no juízo falimentar, nós precisamos carrear aos autos uma série de evidências. E é um trabalho muito técnico e muito sério. Mas, Fabiana, agora eu vou inverter aqui. Já que você defende os falidos, eu acho que eu não vou te contar o segredo. Poxa vida, eu tava aqui querendo já, Mas eu tenho alguns casos em que eu atuo como administradora judicial, e num deles tem também tem 2 incidentes de desconsideração, em que eu fui pegando pelos nomes dos sócios. E aí são várias empresas, na verdade, só uma faliu, tem várias camadas e tal. Assim, de fato, você vai percebendo, né, por algumas pesquisas que vai fazendo, e olha que eu comecei minha pesquisa, neste caso, de uma forma bem básica, via Google, pegando contratos sociais das empresas, e olhando e vendo lá o cruzamento dos sócios. Aí você fala, bom, algo está estranho aqui, né? E no final tem também aí a desconsideração. Mas eu não quero todos os segredos da sua receita. Não, mas a gente tem várias formas, né, que a gente pode fazer isso, mas a lei é bem taxativa. É o artigo 50 do Código Civil e é bem taxativo. Então tem que ter aqueles elementos, né? Então, como procurar, né? Eu acho que a escrita contábil é a maior fonte de consulta disso. Porque para o bem e para o mal está escrito lá, né? Mas também tem outros elementos. A justiça trabalhista, a gente faz essa brincadeira, né, que é muito fácil desconsiderar lá, tal, é porque eles não obedecem necessariamente todo esse rol taxativo. Eles não levam... Né? Então, ao pé da letra, o artigo 50 do Código Civil. O artigo 50. Né? Mas, quando você assume um caso falimentar que tem muita ação trabalhista, as ações trabalhistas podem ser uma fonte de consulta. Porque certamente eles já fizeram tudo lá, na conta de todas as pessoas, vê histórico, mais a contabilidade, mais evidências de desvios, né? Eu tenho falências que tem muita fraude no meu escritório, que foram... praticadas fraudes pelos falidos em grandes proporções, tá? Então a gente persegue isso, mas é um conjunto de coisas, não é só, não tem uma outra. E quando a prova ela é inexistente, a meu ver, essa é a minha opinião técnica, você não vai conseguir provar isso, não dá para pedir. Eu tenho um caso lá até de uma falência que eu não vou falar o nome, mas é uma falência que nós não localizamos ativos, exceto a marca foi bem vendida, a meu ver, ao ver do falido não, mas a meu ver a marca foi bem vendida, e nós temos certeza absoluta que teve desvio lá, mas
Todos os documentos se perderam numa enchente. Entendi. Ou foram queimados num incêndio no galpão. Então, assim, essa coisa é muito comum, tá? Ou o hacker sequestrou todos os dados contábeis. Então, a gente tem sempre essas questões. Então, se você se passa muito tempo, você não consegue prova. Sim. E no tribunal, né, Fabiana? Precisa. Nós precisamos sem dúvida. Precisamos de prova, Sim. né? Até porque para desconsiderar a personalidade jurídica e chegar nos falidos, nas pessoas dos falidos, sejam eles físicas ou jurídicas, tem todo um... Não, é o certo, porque senão você acaba também com a responsabilidade limitada, que é aí é um pilar do direito societário. E do empreendedorismo, exatamente, né? Se nós pararmos para pensar que tem tantas personalidades famosas internacionais que já foram falidas, Exato. né? Então, assim, eu acho que o espírito da lei para a pessoa, assim, tentei um negócio e não deu certo, eu tenho que ter o direito de tentar de novo. Exato. Porque o mercado todo sabe que o negócio pode dar certo e pode dar errado. Sim. Então, acho que isso é um princípio bom para a economia. Uhum. Por isso que muitas vezes a gente tem jeito de fraude, cara de fraude, cheiro de fraude. Parece uma fraude, mas eu não consigo provar. Sim. Então, eu acho que a gente tem que ter cautela com isso também, né? Com certeza. Nós, administradores judiciais, somos aí acusados. Não queria bem usar essa palavra acusado, né? Mas que nós somos agressivos, que a gente tenta recuperar o máximo de ativo possível para os nossos credores. E aí vai usando incidentes de desconsideração da personalidade jurídica. Alguns agentes veem isso como abuso. Mas não sei se tem ou se não tem, porque eu só conheço os meus. E nos meus não tem abuso, né? Mas eu acho que é legal a gente fazer uma ponderação, sim, para reflexão sobre provas, sobre indícios, né? Sobre a materialidade mesmo ali do que está posto. E quando ela não existe, o que nós vamos fazer? Final, né? E Elisa, por fim, aqui, como que a gente tem, né, como última etapa em tese, eu sei que o seu trabalho como administradora judicial não é exatamente a última etapa, mas no caso, né, no processo de falência, a princípio, a última etapa seria esse pagamento dos credores. Fala pra gente um pouquinho como funciona, os depósitos são feitos em juízo ou não, vão direto já para a conta dos credores? É uma etapa que costuma ser rápida e tranquila ou sempre vamos com vários percalços no meio do caminho também? Olha, pagar não é fácil, né? Então, é todo um sistema. Quando a gente fala em melhorar a falência, eu acho que tem muita coisa para a gente melhorar. Governança de falência precisa ser melhorada. Mas a governança de falência não depende só do administrador judicial. Depende de todo esse conjunto de agentes que trabalham num processo falimentar. Então, vamos sair do nosso exemplo desde o início da nossa conversa. Toda falência tem sempre o ativo e o passivo. Realizei o ativo. O que significa realizar? Transformar todos esses bens em dinheiro. Bom, onde está esse dinheiro? Esse dinheiro vai para uma conta judicial atrelada ao processo falimentar. O que significa atrelado? Significa que só o juiz da causa pode movimentar aquela conta, retirando o dinheiro dessa conta. E do outro lado, eu tenho um passivo perfeitamente organizado e que eu vou pagar na ordem que a lei atribui. Então, eu vou fazer o pagamento. Então, esse pagamento se chama... Ou eu pago tudo, que eu tenho muito dinheiro, que não acontece. Eu nunca vi. Eu estava prestes a ver, mas não consegui. Veremos ainda. Estou na expectativa. Então, eu nunca vi, mas, né, pode acontecer. Que eu tenha dinheiro suficiente para pagar todo mundo. Mas esse não é o comum. O comum é eu ter uma parte do dinheiro e eu vou pagando na ordem prioritária. Como é que eu faço? Então, esse procedimento é chamado de rateio. Então, o rateio, ele é precedido de uma moeda de liquidação. Então, o administrador judicial vai lá, presta contas e diz assim, olha, diz para o juiz em outras palavras e com mais formalidade, mas diz assim,
olha, com esse dinheiro aqui dá para eu pagar todo o extra concursal, reservar os meus honorários e pagar os trabalhistas. E eu só vou pagar o tributário 10%. E aí o juiz, veja, o administrador só dá a informação para o juiz. Sim. Quem manda pagar é o juiz. No procedimento falimentar, todos os atos são presididos pelo juiz. Embora o juiz faça isso com o trabalho do administrador judicial. Aí o administrador judicial leva essa informação e o juiz fala, ok, então pode providenciar. Então eu homologo essas contas, tem que homologar as contas. Homologo essas contas, fixo a data do rateio no dia tal, como sugerido no relatório do administrador judicial. Fixo, porque também nós temos um problema que foi um pouco corrigido com as modificações da lei. Mas eram as habilitações eternas, né? Então agora não, agora você tem prazo para essas habilitações e, vencido esse prazo, ninguém mais pode habilitar. Mas nas falências antigas tinha muita habilitação. Então o juiz tinha que dizer, olha, esse rateio só vale para quem se habilitou até dia tal. Porque se o cara ia lá no dia seguinte, ele perdeu o direito daquele rateio. Mas ele teria no próximo. Ele tem no próximo. Muito bem. Então o juiz dá essa decisão. Aí o administrador judicial, ele tem que receber as procurações, porque tem um monte de advogado que trabalha para credor, que vai lá então quer receber em forma de dado bancário. Só que ele não tem poderes para receber e dar quitação. Exato. Ele tem que ter. Aí ele não consegue procuração. É curioso, engraçado, mas eu tenho falência. Mas é trágico. É trágico porque ele vem e ele não tem procuração. Aí ele mesmo vem no processo e diz assim, mas eu não acho meu cliente para trocar a procuração. Então, para que ele quer receber, né? Porque o dinheiro... Exato, porque você já não acha o cliente... O dinheiro é do cliente dele. Então, tem essas situações todas que tornam o pagamento, assim, bem penoso, porque é um procedimento que demora não, porque nós somos uma equipe, né? Sim. Então, mas que precisa ter muito trabalho para poder pagar. E que tem que cumprir todas as formalidades, com certeza. Sim, né? Então nós temos que anotar os dados bancários. Então vamos imaginar num mundo perfeito que todo mundo tinha procuração para receber ou dar quitação, ou o próprio credor foi lá e deu a conta bancária dele, o que é raro, porque ele não sabe o que está acontecendo no processo. Exato. Então, nós anotamos tudo isso. Todos dão conta bancária? Não. Então eu vou lá, faço o primeiro rateio, todo mundo teve direito. Aí eu pago só quem tem conta bancária. Então, e o juiz normalmente, pela lei, é um artigo, gente, eu tenho que falar, é o 149. Mas os credores têm 60 dias para apresentar o dado bancário. Eles apresentam tudo de uma vez? Não. Então, eu vou lá e faço o que a gente chama de planilhas de pagamento. Então, todo mundo que já tinha dado bancário, eu vou lá e digo, ó, esses aqui já podem ser pagos. Aí o juiz dá uma ordem para o Banco do Brasil pagar em 5 dias. O Banco do Brasil paga? Não. Aqui no estado de São Paulo é o Banco do Brasil que cuida do dinheiro das falências. O Banco do Brasil paga? Não. Aí ele paga errado, paga na conta errada. Às vezes paga certo também. Na maior parte das vezes dos credores eles pagam certo. Mas aí eles demoram 30, 40 dias para colocar os comprovantes no processo. Que o administrador judicial tem que conferir. As pessoas demoram para dar dado bancário. Elas podem também ficar dando dado bancário ad eterno? Não. Aí quem não deu o dado bancário, o juiz tem um mecanismo na lei que tem rateio suplementar. Aí eu pego o dinheiro de todos aqueles que não deram dado bancário, que só perde direito naquele rateio, e rateio para quem tinha dado bancário. E mando de novo para o banco. Aí começa tudo de novo com o Banco do Brasil. Mando para o Banco do Brasil pagar. Daí ele paga? Não sei, depende. Daqui 60 dias a gente descobre. Aí ele é multado em 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil, 100 mil por dia. E mesmo assim ele não paga. Então nós temos vários... E o Banco do Brasil não paga por quê? Porque o sistema do Banco do Brasil de pagamento, de depósito judicial, é para controlar precatório. Então não era para falência, ele usa o mesmo sistema. Entendi. Aí tem por parcela, ele tem que pôr tudo à mão, daí eu tenho que pagar 4 mil credores. Ele tem que alimentar, o sistema dele não aceita importar planilha... Entendi, de Excel. Porque a gente manda tudo isso para o Banco do Brasil, mas ele tem limitações no sistema. Então, pagar
E tudo isso para dizer o seguinte, às vezes um rateio demora 1 ano para ir pagando até fazer o suplementar, depois eu demoro mais 6 meses para fazer o suplementar. Aí vendi mais ativos, tem mais dinheiro, tem que fazer outro rateio. Então, pagar não é muito fácil. Mas eu queria dizer o seguinte, que pagar é a joia da coroa da falência. Só existe o trabalho do juízo, do administrador judicial e todos esses agentes que trabalham nesse mundo falimentar por causa de um credor que está lá na outra ponta esperando o seu dinheiro. Sim. Então, se importar é raro, mas nós temos que nos importar, porque do outro lado tem gente esperando. Então, tem gente que não recebeu sua rescisão, seu fundo de garantia, que não recebeu nada, nem o seu salário do mês, né? A empresa faliu e não recebeu. Então, se importar é muito relevante para conseguir pagar. Sim. E eu quero dizer para todo mundo que está escutando e para você aqui, Fabiana, que faz muita diferença pagar credores, sabe? Nós temos um caso lá no nosso escritório de uma cidade que tem 11 mil habitantes, aqui no interior de São Paulo. 5 mil trabalhadores rurais estão na lista de credores. Então, essa também é uma falência muito emblemática, veio de uma recuperação judicial. Nós chegamos lá muito depois, mas fizemos um trabalho lá para pagar e em 8 meses nós conseguimos pagar 70 milhões. Mudou completamente a cidade. Sim, porque quebra a cidade, né? Se metade da cidade trabalha na empresa que faliu e ninguém conseguiu receber ali em tanto tempo, isso traz um impacto na própria cidade enorme. Então, e eu pessoalmente, eu acho que esse trabalho de pagar esses credores nessa cidade foi o trabalho da minha vida. Foi muito emocionante pagar esses credores. Gratificante. Então, gratificante. E a gente paga até hoje, né? Porque continuou vendendo ativo, continuou realizando, e eu espero que todos eles recebam, sabe? Também. Elisa, muito obrigada. Acho que hoje a gente pode ficar por aqui. Muito obrigada mesmo por compartilhar aí todo o seu conhecimento, a experiência que você tem, né, nessa área, nessa atuação de administradora judicial, que é uma experiência aí grande, né, longa, desde o começo da lei lá, então vai 20 anos nessa área. Então, obrigada novamente. Obrigada a você pelo convite. Aqui. Se você aí de casa quer saber um pouco mais desse assunto ou ficar ainda por dentro de todos os outros temas das áreas de direito, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal e de ativar as notificações para receber as nossas novidades, além de nos seguir nas redes sociais. Tem alguma dúvida ou sugestão, comentário? Deixe aqui também que nós responderemos assim que possível. Agora eu vou deixar claro aqui para vocês que, dado o final do ano, o PG On Air vai fazer uma pausa. Então, não teremos episódio na próxima semana. Nos vemos de novo em 17 de janeiro e até lá, boas festas!